Bom dia a todos. Eu vou fazer uma recapitulação aqui até uma introdução de algumas coisas que eu só falei na sala, mas não dei nenhum exemplo, ok? Eu vou compartilhar aqui a tela com todos. Não está aparecendo a minha imagem aqui, não sei por que não, né? Tem que perguntar o Zoom. Não sei se está aparecendo a minha imagem, eu acho que não está não, porque aqui não está não. Pessoal, aqui nós temos o que vocês têm que entender de solução tampão. O que é uma solução tampão? Então, primeira coisa, quando fala solução, você sabe que é uma mistura, né? Então, e quando fala tampão, né? Essa parte tampão aqui não é muito comum, né? Solução tampão. Então, e é importante para você que faz curso na área de saúde, tá? Então, é uma mistura formada por ácido ou base, ambos fracos, tá? Base fracos. E um sal. Aí esse sal tem que ter alguma coisa comum. Tem que ter o mesmo ânion do ácido e o mesmo cátion da base. Então, é, é, para você entender o processo, primeiro vamos ver o que é a solução tampão. Então, a solução tampão ela é formada por um ácido, vamos lá, um ácido inorgânico, mais quem? Mais um sal. Sal. O que tem que ser comum aqui desses dois? O ânion. Então, o ânion tem que ser o mesmo, certo? Ou uma base. Base mais sal. E agora, o que você vai olhar? O cátion tem que ser comum. Cátion tem que ser comum. Então, ó, primeira coisa que você tem que saber é isso, para você entender solução tampão. E qual que é a característica de uma solução tampão? Não permite grandes variações de pH. Variações de pH. Esse é o principal objetivo de você saber solução tampão. O que é? Ele não vai permitir o quê? Grandes variações de pH no meio, né? Por exemplo, você está fazendo ali uma, uma cultura de bactéria. E a cultura de bactéria não pode ter grandes variações de pH, senão elas morrem. Você está fazendo um estudo, né? Um estudo sobre algum tipo de doença e tem que haver que uma produção ou não de bactéria. Você tem que colocar uma solução tampão que ela não vai permitir que nos seus estudos, na sua pesquisa, haja variação de pH, senão as bactérias morrem. Então, você não vai ver se produziu ou não. Então, a principal característica da solução tampão é o quê? É o fato de seu pH manter-se praticamente inalterado. Por exemplo, o pH do sangue, vamos falar de coisas que você entende, né? O pH do sangue humano, ele varia de 7,35 a 7,45. Então, você está vendo aqui que o pH do sangue humano é levemente alcalino, é levemente básico. E se ele estiver dentro desse valor, eu acho que é esse valor mesmo, viu, gente? Porque acaba que eu não gravo tudo. Mas, assim, se estiver dentro desse valor, aqui, ó, 7,35 e 7,45, então significa o quê? Que o sangue está normal. Mas se ele baixar de 7,35 ou subir de 7,45, a gente chama de quê? Se ele baixar de 7,35, se o pH do sangue for menor do que 7,35, é porque ele sofreu uma chamada acidose, certo? E se o pH for maior que o 7,45, ele sofreu uma alcalose. Alcalose. Tá vendo? Então, isso causa o quê? Causa mal-estar.
a pessoa fica tonta, vertigens, né? Ansiedade. É isso, ó, acidose e alcalose. Depois eu vou dar um exemplo, quando é que a pessoa pode sofrer uma acidose ou uma alcalose. Então, a primeira parte que você tem que entender é isso. O que é solução tampão? Formado por ácido e sal, que tem um ânion semelhante, similar. Ou a base e sal, que tem um cátion similar. Agora, não só ácido, né? Esse ácido, essa base, tem que ser o quê? Ó, o que tem aqui escrito aqui, ó? Fracos. Então, o ácido e a base tem que ser fraco. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um ácido fraco. H2S. Isso aqui é um ácido fraco. Ácido fraco. Por que tem que ser fraco? Porque ele tem que ficar num equilíbrio iônico, tá? E o sal? O sal tem que ser Na2S, tá vendo? O sal, que tem o mesmo quê? Mesmo ânion, que no caso aqui é o sulfeto. Então, ó, esse aqui é uma solução tampão. O ácido fraco sozinho, gente, não é solução tampão. O sal sozinho não é solução tampão. Para ser tampão tem que ser os dois. Um está em equilíbrio, o outro não. Isso aqui é a chave do entendimento. Ó. Esse vai estar em equilíbrio, porque ele é fraco, ele fica mais tendencioso a ser uma molécula não ionizada, e o sal, por ser forte, ele tem uma grande tendência, aliás, tendência nada, né? Ele é necessariamente, ele vai estar o quê? Ele vai estar muito dissociado em meio aquoso. Então, esse muito e esse pouco. Aí entra a parte de o que é a solução da banca, que ainda vou falar. Então, a primeira coisa é essa, pessoal. Você precisa saber o que é solução tampão e de que é formado. Né? Solução tampão é o quê? Qual é a característica principal da solução tampão? Ela não vai evitar grandes alterações de pH. Essa é a característica principal. E o que é ela? Ela é formada por sal e ácido, e sal e base. Sendo que o ácido e a base tem que ser fraco. Tá? Primeira coisa é essa. Nós veremos aí no próximo vídeo.